Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso curso de Introdução à Matemática. Nesta aula de hoje nós iniciamos o estudo da unidade 4, cujo assunto vai ser o estudo de funções. Este assunto, gente, ele é muito importante, não só para a matemática, mas para muitas outras áreas do conhecimento, como a física, química, a biologia. Hoje você encontra assim aplicações na administração das empresas, na área financeira principalmente, na estatística, na sociologia, enfim, em praticamente todas as áreas do conhecimento vocês encontram hoje aplicações de funções. Evidentemente que esse assunto não poderia ficar fora do nosso curso de introdução. E para isso eu preparei 3 tópicos para a gente estudar. No tópico 1 nós vamos ter uma ideia de função. Depois, no tópico 2, nós vamos revisar o que são funções de primeiro e segundo grau. E no tópico 3, nós vamos estudar alguns outros tipos de funções que também são importantes. Mas eu quero relembrar a vocês que este nosso curso é um curso de introdução. Isso significa que no curso de vocês vão ter uma disciplina onde vocês vão ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais este conteúdo, que, repito, é um dos mais importantes da matemática. Dando início, então, ao nosso tópico 1, vamos, então, clarear esta ideia de função, tá? O que é uma função? Em muitas situações práticas, encontramos situações envolvendo relações entre duas grandezas variáveis. Primeiramente, vamos entender o que significa uma grandeza. Grandeza em matemática é quando você consegue mensurar ou medir alguma coisa. Então agora vamos imaginar que você tenha duas grandezas em sua mão e que existe uma relação entre elas. Por exemplo, olha, eu vou pegar ali o primeiro exemplo que vocês estão vendo ali, ó, litros de combustível e preço a pagar. Ora, você chegou no posto, abasteceu o seu carro e o preço que você vai pagar vai depender de quantos litros você colocar. Concorda comigo? Então, o preço a pagar é uma grandeza, e é uma grandeza variável, porque o seu valor depende de quantos litros você vai colocar. Do outro lado, você tem outra grandeza, que são os litros de combustível, que também é variável, porque eu posso colocar 5, 10, 20 litros de combustível. Então, eu tenho aqui, pessoal, duas grandezas em que eu posso medir. Eu posso sim calcular a quantidade de litros e posso calcular o preço a ser pago. Então são duas grandezas variáveis. Quando eu relaciono essas duas grandezas é que se inicia o nosso estudo de funções. Vamos ver isso com um pouco mais de calma. Vamos fazer o seguinte, vamos representar aqui, olha, eu vou fazer uma gradinha, onde do lado de cá nós vamos colocar os litros e do lado de cá nós vamos colocar o preço que nós temos que pagar. Então, vamos supor que você colocou apenas 1 litro no seu carro e você vai pagar lá, a gasolina está em torno de R$3, né? Se você colocar 2 litros, você vai pagar R$6. Gente, observe que eu estou, olha, relacionando já litros com preço. Se eu colocar 3 litros, eu vou pagar R$9. E assim sucessivamente. Se eu botar aqui então 10 litros, evidentemente que eu vou pagar quanto? R$30. Olha, o que eu fiz, gente? Eu tenho duas grandezas variáveis. Olha aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho litros, que é uma grandeza que eu posso medir, que é uma grandeza variável. Do outro lado eu tenho preço, que é uma outra grandeza também variável. Quando você relaciona, quando é possível relacionar essas duas grandezas, é quando nós iniciamos o nosso estudo, então, de funções. Eu poderia, pessoal, representar essas grandezas aqui, olha, de um outro modo. Aqui, por exemplo, esse aqui é um conjunto, onde eu tenho aqui, ó, litro, e aqui eu tenho preço, tá? Aqui nos litros eu tenho, olha, 1, 2, 3, 10, e aqui eu tenho, olha, R$3, 6, 9, e vai indo até 30. Agora, olha, se eu ligo aqui, olha, 1 litro com o 3, o 2 litros com o 6 que eu tenho que pagar,
o 3 litros com o 9, o 10 litros com o 30 e assim por diante. Ou seja, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho duas grandezas, litro e preço, e eu tenho uma relação entre eles. A grande questão agora é a pergunta que eu vou fazer para vocês entenderem o que significa função. O preço que eu vou pagar pela gasolina depende da quantidade de litros que eu vou colocar no meu carro? Resposta, sim. Então, se você tem uma grandeza que depende de outra grandeza, então nós temos uma relação que recebe o nome de função. Ou eu poderia dizer o seguinte: o preço vive em função da quantidade de litros que eu colocar no meu carro. Entenderam? Então, gente, isso é a ideia de função. Então, função é quando você tem duas grandezas e existe uma relação entre essas duas grandezas e uma depende da outra. Uma vive em função da outra. Vamos ver aquele outro exemplo ali, olha. Distância percorrida e preço a ser pago por uma corrida de táxi. Olha só, então distância percorrida é uma grandeza e preço a ser pago pelo táxi é outra grandeza. Isso significa que eu tenho uma relação. Eu ainda não sei se ela é função, né? A gente vai ver isso agora, olha. Eu vou colocar aqui na nossa gradinha. Então, desse lado aqui, olha, eu vou colocar a distância, tá? E do lado de cá, preço. Uma característica dos táxis é o seguinte, pessoal. Quando você entra no táxi e ele nem andou ainda, é cobrado de vocês uma tarifa chamada de bandeirada. Então, eu poderia começar aqui com 0, ó. Você entrou, não sei lá, eu não sei o valor que está agora, depende do lugar, mas vamos colocar aqui R$5. Então você entrou no táxi, quando ele liga ali o taxímetro, você já está pagando R$5, mesmo sem ter saído do lugar. Vou chutar aqui, tá, pessoal? Vamos supor que você vai pagar assim, R$1 para cada quilômetro rodado. Caro, né? Mas vamos pegar esse exemplo. Então, se você andou 1 quilômetro, você vai pagar R$1. Mais os 5 da bandeirada, então você vai pagar R$6. Se você andar 2 km, você vai pagar R$2, mais os 5, R$7. E assim, vamos supor que a distância lá que você pegou o táxi até a sua casa foi de 10 km. Você vai pagar R$10 mais 5, então você vai pagar R$15 de táxi, tá? Então, muito bem, olha lá o que eu tenho, pessoal. Eu tenho duas grandezas, distância e preço, que podem ser medidas, são grandezas variáveis, que possuem uma relação entre elas. Eu consigo relacionar, olha, a distância com o preço. Olha aqui, ó, a distância com o preço. Se eu consigo relacionar, daí vem a pergunta, que é uma relação, eu já sei. Agora eu quero saber se essa relação, se ela é função. Para ser função, uma grandeza precisa depender da outra. E eu pergunto para vocês, o preço que eu vou pagar pelo táxi depende da distância que eu andei? Resposta, sim. Se a resposta é sim, se é uma relação, existe essa relação de dependência entre as grandezas, então você tem uma função. É isso, pessoal. Olha, acho que com esses dois exemplos já foi possível vocês entenderem bem isso, né? Nós temos ali mais alguns exemplos. Olha, a quantidade fabricada e o custo da fabricação. Bom, quantidade fabricada é uma grandeza que eu possa medir e é variável. O custo para fabricar também é uma grandeza variável. E eu consigo relacionar a quantidade fabricada com o custo. E aí vem a pergunta, o custo depende de quanto eu fabrico? Sim. Então, olha aí, mais uma vez eu tenho uma função. Número de carros em uma cidade e o nível de poluição. Duas grandezas variáveis. E o nível de poluição depende da quantidade de carros que eu tenho nessa cidade. Então, aí, mais um exemplo de função, tá? Eu tenho duas grandezas que se relacionam e uma depende da outra. Isso é função. Um último exemplo que eu coloquei ali, olha, prazo de um financiamento e valor dos juros cobrados. Observem, quanto maior o prazo do meu financiamento, gente,
mais juros eu vou pagar. Então eu tenho duas grandezas variáveis, o prazo é variável, os juros cobrados são variáveis, os juros é relacionado ao prazo do financiamento e depende desse prazo. Então eu tenho duas grandezas variáveis que se relacionam e que uma depende da outra. Essa então, gente, é a ideia de função. Agora eu tenho aqui uma definição matemática para o estudo de função. Função é uma regra que associa a cada objeto em um conjunto A, e apenas um objeto num conjunto B. Está aqui o símbolo, nosso diagrama de Venn, onde você tem aqui o conjunto, do lado esquerdo aqui o conjunto A, que no nosso caso aqui seria a distância percorrida, o conjunto B, que seria o preço que você vai pagar. E aqui nós temos a nossa relação. Agora, uma coisa importante, pessoal, que eu queria conversar com vocês é este F que vocês estão vendo aqui, olha. A maneira matemática para representar uma função é assim, olha. Quando você tem duas grandezas que se relacionam e uma depende da outra e você tem uma função, então a gente costuma escrever assim, que aquela relação é uma função de A em B. Esse é um símbolo matemático que indica função. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês, gente, olha. O que ele quis dizer que função é uma regra? Ele pode dizer também que função é uma lei, que função é uma fórmula. É o seguinte, toda vez que você chegar à conclusão que uma determinada relação é uma função, existe, pessoal, uma lei, uma regra, uma fórmula que relaciona, que associa uma grandeza com a outra. Então, nesse caso aqui, olha, da distância e do preço lá do táxi, eu sei que é uma função, então vai existir uma fórmula que vai relacionar o preço com a distância. Sempre. Professor, só uma dúvida. Toda relação é uma função? Não, pessoal. Nem todas as grandezas que eu consigo relacionar são funções. Mas isso eu vou falar daqui a pouco para vocês. Vamos entender melhor, então, essa questão da fórmula, da regra, da lei de formação de uma função. Eu selecionei aqui para vocês algumas aplicações, alguns exemplos, e nós vamos resolvê-los agora. Preste bastante atenção, porque são problemas assim que vocês vão resolver lá nos problemas propostos, ok? Então vamos lá. O nosso primeiro lá, que é o preço do táxi. Um taxista, ele cobra R$5 de bandeirada e mais 40 centavos por quilômetro rodado. A letra A nos pergunta o seguinte: a relação preço e distância percorrida representa uma função? Explique. Resposta: sim, representa uma função. Explicando. Você possui duas grandezas, que é preço e distância percorrida. E há uma relação entre preço e distância percorrida. O preço, ele depende da distância que você percorrer. Então, você tem uma função. Letra A, pronto. Letra B. Caso represente uma função, expresse a regra ou a lei que relaciona as grandezas. Essa está muito fácil de encontrar, hein, gente? Aqui, ó, vamos fazer a letra B aqui. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou relacionar esses valores aqui na tabela, para ficar mais claro, né? Depois, nos próximos, talvez vocês nem precisem fazer isso. Então, do lado de cá, eu tenho distância e do lado de cá eu tenho preço. Bom, eu já expliquei isso para vocês, né? A questão da bandeirada. Entrei no táxi, gente, ele já está me cobrando quanto? Olha lá, R$5. Agora, se eu andar 1 quilômetro, quanto que eu vou pagar? 40 centavos por quilômetro rodado. Então, eu vou pagar R$5 de bandeirada mais 40 centavos. Concorda comigo? Se eu andar 2 quilômetros, eu vou pagar os R$5 de bandeirada mais, olha só, eu vou pagar 2 vezes esse 40 centavos, que são 80 centavos. Mas eu posso escrever assim, só vou deixar indicado, tá? Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Olha, vou pagar 2 vezes 40 centavos. Se eu andar 3, eu vou pagar R$5 mais
3 vezes 40 centavos, que é mais 1,20. E assim, gente, por diante. Olha, se você andar 10 quilômetros, você vai pagar R$ 5,00 mais 10 vezes 40 centavos. Tá certo? Muito bem, olha. Se eu andar agora, gente, olha, uma distância qualquer que eu não sei, quanto que eu vou ter que pagar, gente? Eu vou ter que pagar R$ 5,00 de qualquer jeito, mas, olha, o valor que estava aqui, você estava colocando sempre ele aqui, multiplicado por 40 centavos. Concordam? Então, aqui, se eu tenho uma distância d qualquer, então aqui eu vou colocar um d no lugar, que vai me indicar sempre a distância. O 40 centavos é constante, ó, ele não muda. Muito bem. Olha, pessoal, eu tenho aqui, então, a minha lei de formação já encontrada. Olha, esta daqui é a nossa lei de formação. Só que eu poderia escrever assim bem mais bonitinho, né? Eu vou escrever aqui, ó, o preço, porque aqui, olha, gente, é a coluna do preço. O preço que eu vou pagar em função da distância que eu andar vai ser igual a quem? A R$ 5,00 mais, só colocando na ordem aqui, gente, olha, 40 centavos vezes a distância percorrida. Pronto, pronto, pronto. Olha só, eu encontrei a nossa lei de formação. Qual é a importância dessa lei de formação da função, pessoal? É que agora eu posso calcular qualquer preço que eu quiser. Então, vamos supor, olha aqui, ó, que o nosso táxi, a nossa distância percorrida foi de 20 quilômetros. Olha, eu coloco 20 aqui. Então, você vai pegar, vai fazer R$ 5,00 mais 0,40. E no lugar do D, ó, você substitui por 20. Isso vai dar um total, então, olha só, o preço. Se eu andar 20 quilômetros, 40 centavos aqui vezes 20 dá R$ 8,00, mais R$ 5,00, então eu vou pagar R$ 13,00 pelo táxi. Entenderam? Em função, gente, nós costumamos chamar esse 20 aqui, olha, ele recebe o nome de domínio, e este 13 que eu encontrei aqui, ele é chamado de imagem da função. E uma coisa importante, viu, pessoal? Sabe aquele aparelhinho que tem no carro, o taxímetro, que é o que calcula o valor que você vai pagar pela corrida? Ele possui, gente, exatamente uma função como essa daqui, olha, uma lei dessa daqui, uma função que a gente chama, no seu programa. Então, aquele aparelhinho, ele é ligado à roda, que vai indicar a distância percorrida. Ele determina a distância percorrida, multiplica pelo quilômetro rodado e soma R$ 5,00 da bandeirada e aparece ali no visorzinho o valor que você precisa pagar. Olha aí, ó, esta é uma aplicação de função. Muito bem, vamos aqui para a nossa letra C. A nossa letra C, qual o valor a ser pago para uma corrida de 8 quilômetros? Então agora você já pode pegar a sua lei de formação, olha, preço em função da distância é igual a R$ 5,00 mais 40 centavos vezes a distância. Tá aí a nossa lei de formação. Na letra C, ele está pedindo para calcular a distância, ó, o preço, se você andar 8 quilômetros. Então, você vai ter R$ 5,00 mais 0,40 vezes 8. Então, o preço vai ser de quanto? Olha, R$ 5,00 mais, aqui 4 vezes 8, 32, mais 3,20. Isso mesmo. Então, o preço, olha, que vai aparecer lá no taxímetro, né, para você poder pagar, vai ser de R$ 8,20. Então, eu tenho aqui o meu domínio, que é o 8, né, da função, e o 8,20 é a imagem da função. Para concluir, a letra D. Quantos quilômetros foram percorridos se o valor pago foi de R$ 30,00? Olha, sem problema. Agora que nós conhecemos a nossa lei de formação, fica tudo muito mais fácil. Olha, é 5 mais 0,40 aqui, D. Bom, então foi pago R$ 30,00. Então a informação que eu tenho é o preço aqui, olha.
eu tenho aqui, ó, este preço aqui que eu tenho, que são R$30. Então, aqui vai ser igual a 5 mais 0,40 vezes D. Ou seja, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, que é só achar o valor do D. Vamos lá? Então, aqui, ó, esse mais 5, usando uma setinha, eu posso passar ele para cá, né? Vai ficar 30 menos 5, que é igual a 0,40 D. Então, eu tenho 25. Vamos passar já aquele 40 aqui dividindo. Isso aqui é igual a D. E, finalmente, D é igual a quanto? Agora, só temos que dividir o 25 por 40 centavos. E nós vamos achar a distância percorrida, que foi 62,5 quilômetros. Tá aí, pessoal, resolvido o nosso problema número 1 do táxi. Viu como que é importante você conhecer a lei de formação? Vamos para o próximo, então. O próximo problema fala sobre custo de fabricação. Para fabricar um produto, o custo fixo é igual a R$20 e o custo variável por unidade é igual a R$2. Só entendendo que vem a ser custo fixo e custo variável, né? Então, vamos supor que eu tenho uma fábrica de calças. Existem algumas despesas que não dependem da quantidade de calças que eu fabrico. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um barracão e eu pago aluguel por esse barracão. Eu pago lá R$1.000 de aluguel. Significa que, independente da quantidade de calças que eu fabricar, esse aluguel é fixo. Eu tenho que pagar isso por mês e ponto. Já o custo variável é aquele que está ligado diretamente à produção. Então, por exemplo, o tecido. Então, o meu custo com tecido depende de quantas calças eu fabricar. O custo com energia elétrica, o custo com água. Então, essa é a diferença de custo fixo e custo variável. Então, agora já vamos para a letra A. A relação custo-quantidade representa uma função? Explique. Olha, custo e quantidade. Então, olha aqui, gente, ó, letra A. Vamos fazer a nossa tabelinha aqui de novo, olha só. Aqui eu vou colocar a quantidade e aqui do lado de cá eu vou colocar o custo. São duas grandezas que eu posso medir e eu quero saber se isso representa função. A pergunta é a seguinte: eu consigo relacionar, pessoal, o custo com a quantidade que eu fabrico? Resposta: sim, eu consigo relacionar. Agora vem outra pergunta. O custo, ele depende da quantidade fabricada? Evidentemente que sim, não é? Então, eu tenho uma relação em que uma grandeza depende da outra, então eu tenho uma função. Vamos responder certinho a letra A. A relação custo-quantidade representa uma função? Sim. Explique. Porque custo é uma grandeza, quantidade é outra grandeza e elas se relacionam. E uma depende da outra. Então, eu tenho uma função. O custo vive em função da quantidade produzida. Ponto. Letra B. Caso positivo, a resposta da letra A, escreva a regra ou a lei que relaciona as grandezas. Esse é um exemplo simples, pessoal. Nem precisaria montar essa tabela que eu vou montar agora. Eu acho que é possível fazer direto. Você até pode tentar escrever essa lei de formação direta, tá? Eu vou fazer assim, igual eu fiz lá com o táxi. Agora é a nossa, vamos tirar aqui, não é a letra A, né? Agora é a nossa letra B. Se eu não produzir nada, pessoal, não produzir nada ainda, eu tenho algum custo? Sim, eu tenho o meu custo fixo, que vale 20. Mesmo que eu não produza nada aquele mês, o aluguel do barracão eu vou ter que pagar. Agora, se eu produzir uma peça, eu vou ter que pagar os R$20 de fixo, mais quanto custa cada unidade, gente? Custo variável, R$2. Então, eu vou pagar 1 vezes R$2. Se eu fizer duas peças, eu vou pagar 20, que é fixo, mais 2 vezes 2. Se eu fizer 3, eu vou pagar R$20 mais 3 vezes R$2 que custa cada um. E assim por diante. Isso vai até, gente, olha, vou chutar aqui, ó, vai até, se eu fizer 50 peças, eu vou pagar R$20 mais 50 vezes R$2 e assim por diante. Agora, olha só, se eu fizer uma quantidade
Q qualquer, vou chamar de Q minúsculo, eu vou pagar R$20 mais Q vezes R$2. Está aqui a nossa lei de formação. Então, eu poderia escrever a nossa lei de formação assim, olha, o custo para fabricar uma certa quantidade, tá, é igual a R$20 mais 2 vezes Q. Está aqui, olha, esta é a nossa lei de formação. Essa é a nossa função do custo em função da quantidade. Muito fácil, né? Muito bem, agora na letra C, vamos responder aqui embaixo, ele diz o quê? Utilizando a regra ou a lei de formação, encontre o custo para fabricar 300 unidades. Muito fácil, né? Então, você vai pegar aqui a tua fórmula, a tua lei, a tua regra, a tua função, tem todos esses nomes, viu? Vezes que, e vamos substituir, olha, quantas unidades? Então, aqui vem 300, lembrando que esse que a gente põe aqui no parênteses, pessoal, é o que a gente chama de domínio da função. Isso aqui é igual a 20 mais 2 vezes 300, que é o valor do Q. Então, o custo para fabricar 300 unidades vai ser igual a 20 mais 2 vezes 300, isso aqui dá 600. Então, o custo para fabricar 300 unidades, isso aqui vai ser igual a R$620. Pronto, gente, está respondido a nossa letra C. Professor, eu estive analisando este problema e eu conseguiria chegar nessa resposta só pelos dados do problema, sem achar a lei de formação e tudo. Evidentemente que sim, gente, porque este é um exemplo simples de função. Seria possível sim responder essa letra C sem ter que encontrar a lei de formação. Mas eu aviso a vocês, nós temos vários tipos de função e algumas, vocês vão poder sentir isso mais à frente, algumas não é tão simples assim de encontrar dessa maneira, tá? Vamos agora então para o nosso problema número 3, cujo título é Receita e Lucro. Em relação ao problema anterior, se o produto for vendido por R$6, encontre. Vamos lá, a letra A, a regra ou a lei, né, que relaciona a receita com a quantidade vendida. Nesse caso de receita, pessoal, é mais simples. Eu não preciso montar nem aquela tabela não, sabe? Olha, eu quero saber a receita em relação à quantidade vendida. Ora, só pensar um pouco. Basta multiplicar R$6 vezes a quantidade. Está aqui, olha. Esta é a nossa lei de formação da receita, que é só multiplicar o preço do produto pela quantidade que eu vender, eu vou encontrar a minha receita. Na letra B, ele pede a regra ou a lei que relaciona o lucro com a quantidade vendida. Aqui nós temos que pensar um pouco, gente, olha. Como que nós podemos encontrar o lucro de um produto? Ora, eu tenho que pegar a receita, por quanto eu vendi esse produto, e diminuir o custo. Então, um produto que eu estou vendendo por 10 e me custou 6, eu tenho um lucro de 4. Concordam comigo? Então, aqui eu posso escrever assim, olha, o lucro em função da quantidade é igual, é a receita, é por quanto eu estou vendendo, né, em relação à quantidade, menos quem? Menos o custo em relação à quantidade. Ok? Bom, então meu lucro em relação à quantidade é sempre assim. A minha receita, olha aqui quem é a minha receita, ó, 6 vezes Q. Então, 6 vezes a quantidade, menos o meu custo. Vamos voltar aqui um pouco, olha, só para lembrar como que ficou a função custo. A minha função custo do problema anterior era 20 mais 2Q. Vou colocar um parênteses aqui, né? Vai ficar 20 mais 2Q. Essa é a minha função custo. Agora vamos dar uma melhoradinha nisso daqui, ó. A função lucro vai ser igual a 6Q, que é a receita, menos 20 menos 2Q.
Então, o meu lucro em função do custo vai ser 6Q menos 2Q, eu vou ter 4Q menos 20. Pronto, pessoal, olha, esta daqui é a lei de formação ou a função que relaciona o meu lucro com a quantidade vendida. E é lógico que isso representa uma função, né? Porque o lucro, ele depende da quantidade que eu vender. E finalmente, aqui na letra C, ele pede, utilizando a regra, ou a lei, né? Ou a fórmula, ou a função, lucro vezes quantidade, qual o lucro na venda de 300 unidades? Então, agora ficou fácil, ó, eu vou até colocar direto aqui, gente, olha. Então, é o lucro em relação a 300 unidades, eu vou ter 400 vezes 300 menos 20. Então, o lucro em relação a 300 unidades, 4 vezes 300, aqui dá 1.200. 1.200 menos 20 vai dar 1.180. Essa é a resposta da letra C. Então, eu vou ter um lucro de R$ 1.180. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a ideia de função. Para finalizar, eu quero discutir aqui com vocês uma coisa muito importante. Então, olha, nem todas as grandezas que se relacionam podem ser classificadas como funções. Por exemplo, gente, dê uma olhadinha naquela tabela que vocês estão vendo ali, olha. Eu tenho na primeira coluna o nome de alguns estudantes, depois na outra coluna a idade deles e na última a nota que eles tiraram na prova de matemática. A tabela a seguir relaciona a idade dos estudantes com a nota que eles tiraram em matemática. Mas será que essa relação é uma função? Eu consigo relacionar a idade com as notas que eles tiraram na prova. Então, por exemplo, a Amanda, que tem 28 anos, olha, eu consigo relacionar aqui com a nota que ela tirou, que foi 8. Depois, a Carol, que tem 27. Depois, o Fábio, que tem 26. A Fabiana, que tem 29 anos. O Lucas, que tem 23. A Natália também tem 23, já está aqui repetido. E o Pedro, que tem 27, já tem 27 aqui. Eu consigo relacionar isso com as notas que eles tiraram. Observe, gente, que eu tenho aqui ó, um conjunto com a idade e outro conjunto, uma grandeza com as notas. São duas grandezas que eu posso medir. E eu consigo relacionar, olha, a Amanda tem 28, tirou 8. Quem ali? A Carol e o Pedro, ó, a Carol tem 27, tirou quanto? 8. O Fábio tem 26, tirou 7,5. Que mais? Quem tem 29 ali? A Fabiana, ela, olha, tirou 8,5. Depois, o Lucas, que tem 23, tirou 9. Tá? Mas olha o que acontece agora, gente. A Natália, que tem 23, tirou 8,5. Olha, então ela tem 23 e eu vou ligar aqui ó, com 8,5. Vocês perceberam que saíram, olha, duas flechas do mesmo lugar? Ou seja, com a idade de 23, ela pode ter uma nota 8,5 e uma nota 9. Tá? Presta atenção nisso. E tem mais uma aqui ainda, olha. O Pedro, que tem 27, olha, ele tirou 9. Então, olha lá, ligado com o 9, olha. Daqui também saíram duas flechas. Então, eu já posso concluir só por análise dessas ligações que eu fiz, que isso aqui, apesar de ser uma grandeza, não é uma função. Vamos retornar aqui só um pouco para que vocês releia uma definição de função. Ó. Função é uma regra que associa a cada objeto em conjunto A e apenas um objeto do conjunto B. Então, eu não posso, olha aqui no caso do 27, estar relacionado com dois elementos do conjunto B. Tá ok? Então, isso me indica que essas relações aqui não são funções. E mais uma coisa, né, pessoal? Função, uma grandeza precisa depender de outra grandeza. E eu pergunto para vocês, a nota que você tira na prova depende da idade da pessoa? É óbvio que não. Então, eu tenho duas grandezas que se relacionam, mas que uma não depende da outra. Se não depende, não é função. E se não é função, gente, eu não consigo ter uma lei de formação ou uma regra.
eu não consigo, olha, isso aqui não existe. Não é possível escrever tal fórmula. Ficou claro isso? Então, para ser função, eu preciso ter duas grandezas que se relacionam e que uma depende da outra. E aí eu posso escrever uma lei de formação. Isso é uma função. Neste caso aqui, não tenho uma função, ou seja, as notas não dependem da idade dos alunos. Muito bem, pessoal. Então, encerramos aqui o nosso tópico 1. Até o próximo tópico. Um abraço.